Começando já então esse bate-papo, uma coisa que eu sempre pergunto para todos os entrevistados. Para os jogadores eu pergunto como que eles tiveram o sonho de jogar futebol, se sempre quiseram isso. E para os comunicadores eu pergunto, você sempre teve o sonho de seguir nessa carreira da comunicação, em ser narrador de futebol? Olha, eu sempre sonhei em comunicar, né? Desde moleque, eu sempre tive muita influência de família no futebol. Eu sou de São Paulo, né? Nasci na Zona Leste de São Paulo, e minha família sempre foi muito torcedora, né? Então, meu avô era aquele cara que ligava o rádio e mutava a TV. Então, eu tive muito contato com o rádio através da família, né? Eu não imaginava ser narrador. Na minha cabeça, eu seria um repórter, um comentarista. Narrador foi uma coisa que se tornou mais à frente, uma opção, um caminho, né? Mas não era algo que eu tinha planejado inicialmente, né? No começo de carreira, né? A gente não sabe muito bem o que está fazendo, para onde vai, como vai e tudo mais, até se encontrar. Né? Eu sabia que eu queria falar de futebol, eu sabia que eu queria comunicar sobre esportes, eu costumo dizer que é a única coisa que eu acho que sei fazer na vida. Amo meu trabalho e não sei se eu conseguiria fazer outra coisa, não sei se eu seria bem sucedido fazendo qualquer outra coisa que não comunicar, falar sobre esporte. E antes de ser narrador, você passou por outras frentes no jornalismo, né? Como que foram essas outras frentes aí? Você até atuou no Piauí, né? Trabalhando em Hard News. Como que foi o teu início no jornalismo? Na verdade é muito isso, né? De você entender qual é o seu lugar e tentar se colocar no mercado. O mercado da comunicação é um mercado concorrido, em qualquer segmento, em qualquer circunstância. Então, quando eu comecei na faculdade, cursando jornalismo, eu fiz programas musicais, eu fiz programas ruins, bem ruins, que traziam convidados e faziam entrevistas, tentava fazer isso aqui que a gente está fazendo, mas nunca fui bem sucedido. Né? O programa não funcionava, eu não me sentia confortável em fazer o programa. Né? Por uma casualidade da vida, eu acabei conhecendo uma pessoa que morava no Piauí, né? Então eu tive a oportunidade de ir para lá, fui para lá, e lá no Piauí eu tive uma experiência real de comunicação na prática, com informação diária, né, com o dinamismo de uma redação, minha primeira experiência com uma redação, o dia a dia, né, do trabalho, da comunicação, foi lá em Teresina, né? Entender como é que funcionava uma TV, era a TV Meio Norte, que no começo era afiliada do SBT, mas depois se tornou independente, né? Operava para 7 estados, era uma empresa enorme, ainda é uma empresa enorme, e nisso tinha rádio, tem rádio, jornal não tem mais, mas na época tinha jornal impresso, tinha o site e tinha a TV. Então era multiplataforma. Então eu pude trabalhar em um pouquinho de cada. Né? Escrevi alguns textos no portal, fiz comentário na rádio, na TV, apresentei programa na TV, na rádio. Né? A minha primeira experiência, assim, todos os dias fazendo produção de projeto, né? Principalmente no rádio, né? Operando em frente a uma câmera, valendo, com centenas, milhares de pessoas assistindo do outro lado. Né? Então, o começo da minha carreira foi isso. Eu fui entrar no esporte, né, depois da primeira da Copa que eu tive contato, que foi 2014, como jornalista, como participante de comunicação. Foi depois de 2014 que eu fui ter o contato com o futebol, com o esporte, que era um sonho meu desde sempre, mas eu não tinha oportunidade. Curitiba, o mercado é restrito, né? Então eu também não conhecia web rádio, não conhecia nada. Quando eu voltei do Piauí, já com uma experiência, conhecendo um pouquinho mais de como funcionava, e repito, o Piauí foi muito importante na minha carreira, eu consegui entender o que era uma rádio web, o que era uma comunitária. E aí, a partir daí, eu comecei a me colocar no caminho da comunicação através de web rádio. Aí comecei a ir para os clubes e foram abrindo portas a partir de então. E como que você começou a pensar na parte da narração? Eu sei que, inclusive, teve uma pessoa que é um profissional aqui de Curitiba, que eu já entrevistei, inclusive, no canal, o Mauro Miller, que teve um papel aí também nessa tua escolha, nesse teu começo aí de interesse, enfim. Mauro Miller foi fundamental na minha carreira. Né? Quando eu retorno, eu tinha tido uma primeira oportunidade, na verdade, antes disso, na época da faculdade ainda, segundo, terceiro semestre, ele foi dar uma palestra. Mauro Miller trabalhava na 91 Rock,
fazia futebol na 91 Rock. E aí, nisso, ele, no final da palestra, ele convidou alguns estudantes que tivessem interesse em conhecer a rádio, que ligassem, telefone fixo, né? Ligassem para a rádio e marcassem um horário para visitar, né? Então, assim, na hora que ele falou, já peguei, anotei rapidamente e liguei para ele, tipo, para a rádio 10 minutos depois que ele tinha saído do auditório onde ele tinha dado a palestra. Liguei, marquei e tal. Quando eu cheguei, eu soube que eu fui praticamente o único. Foram pouquíssimos alunos que estiveram lá presentes. E aí, nisso, eu lembro como se fosse hoje. Eu chego ali na redação, vamos colocar assim, tinha algumas ilhas de edição, tal, os computadores de edição. Tinha mais duas pessoas que eu não vou me recordar o nome, e estava passando um amistoso na TV sobre um amistoso referente a jogadores que foram campeões, vice-campeões mundiais em 98 contra a França campeã mundial. E a gente estava assistindo o jogo e ele falando sobre carreira, sobre o que eu pensava da carreira, o que eu imaginava, o que eu gostaria de fazer e tudo mais. E aí ele falou para mim sobre o meu timbre de voz, porque eu disse que eu queria trabalhar como repórter, como comentarista. Ele, cara, muito legal, mas você tem um timbre de voz diferente? Você já pensou em ser um narrador? Já pensou em comunicar de uma outra forma? Eu, cara, não. E aí ele me levou para a sala de edição da rádio. E aí pegou um tape, né, chamado de tape na época, pegou uma gravação rápida e falou, narra aí. Não tinha noção alguma do que eu estava fazendo. Fui totalmente por instinto. E aí, nisso, ele terminou, ele começou. Eu só via, assim, da onde eu tava, eu via a outra sala, era um vidro, assim, e na outra sala tinha uma tela enorme de edição. E eu via ele mexendo o vídeo. Na época eu não entendia. Hoje, né, alguns anos depois, eu fui entender que ele estava sincando a minha voz com o vídeo. E aí ele falou, cara, se você estudar, se você se esforçar, treinar dicção, embocadura, ritmo, você pode ser um dos grandes narradores. Então, assim, a partir daí ele meio que me norteou, né, para esse caminho de narração. Mas demorou para isso funcionar. Como eu disse, fui para Teresina, fui para o Piauí, fui fazer jornalismo diário, falar de política policial, presunto só falava de morte, coisa assim ruim. E aí depois, na segunda Copa que eu tive contato, que foi a da Rússia, a TV Meio Norte fez uma cobertura. E depois que a TV Meio Norte fez a cobertura, entraram anunciantes do esporte, eles pensaram em seguir com o projeto. Eu falei, vamos fazer narração de rádio? Eu narro. E aí foi quando eu tive uma experiência real de rádio como narrador, lá no Piauí. Fiz alguns jogos, depois retornei para Curitiba, e aí depois que eu retornei, eu fui para a web rádio. Fui procurar a web rádio, né? Tive minha primeira narração em Curitiba na Rádio Trio de Ferro, do Ayrton Cordeiro Filho, do Ayrton. E aí, nisso, fiz alguns jogos, não recebi desses jogos até hoje, enfim, um abraço para o Artinho. Depois fui para a Rádio Rock Go, e na Rádio Rock Go, Vinícius Martins, que era o coordenador, acho que ainda é, foi que ele, assim, me tratou como um profissional, me respeitou, assim, financeiramente falando, honrou tudo bonitinho, e me deu espaço. A partir daí que começou a minha carreira. Eu fui para a Rádio Paraná Clube, depois na web rádio fui para a Rádio Cidade, depois da Cidade eu tive a oportunidade de ir para o Atlético e aí abriu o leque.